crente, nosso culto especial, uma palavra que, ao meu ver, ela tem bastante a nos dizer como gaúchos, e ela se intitula Caverna de Adulão. O gaúcho, o gaúcho, vem dessa expressão de algo um pouco mais rústico. Falando em gaúcho, achei muito interessante a tua declamação. Eu nunca tinha visto uma declamação da palavra dessa forma, ficou muito bonito, parabéns, que Deus te abençoe. E um dos personagens para mim que lembra muito essa característica do gaúcho é o rei Davi, um dos melhores soldados que existia no reino de Saul, alguém que estava em ascensão, inclusive genro do próprio rei. E a sua ascensão inicia quando ele derrota o gigante Golias. O pessoal chega na volta, todo mundo com medo, mas o Davi, ele tem coragem. Ele diz: quem é esse incircunciso que está aí desafiando os exércitos do Deus vivo? E ele vai lá pequenininho e enfrenta aquele gigante. Então, com certeza, o Davi era um gauchinho muito invocado. E ele vai lá com a sua funda, se torna o chefe militar. Ele começa a ser ovacionado pela sociedade da época. E com isso, gera ciúmes no coração do rei, que passa dali para frente a querer matá-lo, a querer a cabeça de Davi. Então Davi foge, e Davi literalmente se esconde em uma caverna. E a Bíblia nos diz, 1 Samuel 22, 1 e 2, se você tem a sua Bíblia, vai ser passado aqui no telão também. 1 Samuel 22, 1 e 2, onde está escrito assim: Davi retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco através da pregação da tua palavra, me usa como teu mensageiro, Senhor, que sejam as tuas palavras, Senhor, através da minha boca, não aquilo que eu desejo, mas aquilo que precisamos. Ministra cada coração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei quem foi, acho que foi uma das crianças, me deixaram até um lanchinho para eu fazer durante a mensagem, uma rapadura aqui. Davi foge do rei Saul, que queria a sua cabeça, que queria matá-lo, e Davi se esconde numa caverna. E nessa caverna, obviamente, seu pai, seus irmãos vão para junto dele. Afinal de contas, se o rei queria a cabeça de Davi, com certeza o pai e os irmãos estavam em perigo também. Mas não apenas eles. Todo tipo de pessoa que a sociedade poderia considerar problemática e esquisita, toda essa gente acaba indo atrás de Davi. E olha, para um vilarejo daquele tamanho tinha bastante gente esquisita. 400 pessoas procuraram Davi e acabaram entrando naquela caverna junto com ele. Talvez na infância eu até pensaria em entrar numa caverna dessa. Afinal de contas, eu sempre me senti esquisito no meio do pessoal. Era tido por diferente, até faziam bullying, batiam em mim, agressão física, agressão verbal. E a gente se sentia esquisito, mas afinal de contas, o que é ser esquisito? Afinal de contas, o que é ser problemático? Afinal de contas, o que é o padrão, o que é o normal dentro de uma sociedade? Aquele pessoal estava com problemas, estava amargurado, estava endividado, e eles correm até a caverna, procuram Davi. E dentro disso, eu quero te convidar para essa reflexão, para pensar no seguinte: que tipo de gente a Bíblia revela que Deus trabalha? Com que tipo de gente a Bíblia revela que Deus trabalha? Você já se sentiu esquisito? Eu já me senti, na verdade, eu me sinto até hoje esquisito. Com que tipo de gente? E confesso que ao preparar isso eu coloquei um pouco de humor e ironia, tá? O Abel, para começar a Bíblia, era um maluco que queimou a melhor parte do seu rebanho como uma oferta para o Deus que expulsou seus pais do jardim. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus. E foi alguém que agradou o coração de Deus.
O Noé era tão esquisito que construiu um barco gigante longe do mar. O que você acha? Meu Deus. Esse é o tipo de gente que Deus trabalha. O Abraão estava no meio do seu povo bem estabelecido, e escutou uma voz, e saiu do lugar onde ele estava para ir para outro, e perguntaram: mas Abraão, que voz é essa? Para onde tu vai? Eu não sei, eu sei que a voz me chamou. O que o pessoal ia fazer no serviço com um cara desse? Que está seguindo uma voz que deixa tudo. Por que você está pedindo as contas do serviço? Que a voz me chamou. Meu Deus. Mas eram pessoas que conheciam Deus, e porque conheciam Deus, estavam mais interessadas em atender o propósito divino do que o padrão humano. E eu quero saber se tem gente aqui hoje. Moisés era um foragido. Como o Egito era um grande império na época, Moisés era procurado não só pelo FBI, mas pela Interpol também, por homicídio. E os 12 apóstolos era uma gurizada que não tinha passado no Enem. O vestibular da época, para ser escolhido por um rabino, todos eles tinham sido reprovados. E aí vem Jesus e chama eles. Mateus trabalhava na Receita Federal, hoje em dia a gente poderia brincar dizendo era um ajudante do Haddad. Jesus chama ele para trabalhar junto. E o Simão, Zelote, sabe o que é Zelote? O Simão com certeza ia estar no 8 de janeiro lá em Brasília. E não ia ser dos calminhos que estavam lá só para orar, ia ser dos mais bravos que está derrubando alguma coisa. E o Judas? O Judas dizia que queria ajudar os pobres, mas na verdade queria passar a mão. Tem boatos que fundou um partido, não sei se isso é verdade. Meu Deus. E o Tomé era de uma agência de checagem de fatos. Tudo ele queria ver se era fake news ou não. Pedro era que nem Jesus mandou, sal dessa terra, né? Só que o Pedro era sal grosso, na verdade. E o Tiago e o João eram os parceiros do Marcon. Boanerges, filhos do trovão, né? Então era essa turma que andava com Jesus. Você olha para os discípulos de Jesus, você vai perceber que Jesus não escolheu pessoas de uma elite, Jesus não escolheu pessoas top. Aí você vai dizer: não, mas tinha o Paulo. Claro que tinha o Paulo, mas eu te citei uns 15 aqui, outros. E Jesus fazia questão de andar com gente, entre aspas, esquisita. Jesus fazia questão. Olha só que interessante, outro texto. Marcos 5, 29 até o 32. Marcos 5. Então Levi, que é o Mateus, cobrador de impostos, cobrava impostos para Roma. Os judeus odiavam ele, porque consideravam ele um traidor. A gente trabalha, vê esse cara cobrar imposto da gente. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus. Pensa, o cobrador de impostos do império opressor ofereceu um banquete. Quem foi no banquete? Foi Jesus. Hã? O que você acha? O que você acha? O que você acha se o pastor fosse num compromisso desse? Hã? Os caras dessa turma aqui. Havia muita gente comendo com eles, publicanos, galera do governo e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Porque vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Quer dizer, os religiosos olharam Jesus fazendo aquilo e disseram assim: tá louco? Como que esse cara é um rabino? Olha com quem ele está comendo. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Eu quero te dizer que a caverna de Adulão dos dias de hoje, o lugar da gente esquisita dos dias de hoje, é a igreja. Parabéns. Você foi promovido esquisito agora. Pensa num cara que poderia ser taxado por esquisito. Está lá a galera para a janta, na festa mais importante do país, a Páscoa. Daí ele bate a mão na mesa e diz: eu sou o pão vivo. Eu sei, poxa vida. Quem beber da água que eu lhe der não tornará a ter sede. Com certeza Jesus era considerado um esquisito. E a igreja é esse lugar dos esquisitos. A igreja é o grande hospital. A igreja é um lugar
que toda pessoa problemática deveria estar. Toda pessoa que precisa de ajuda. Talvez já aconteceu isso comigo. Você possa me interpelar e dizer assim: então quer dizer que se eu não sou esquisito e não tenho problema, eu não deveria estar na igreja? Quer dizer que se você não se acha esquisito e não acha que tem problema, esse já é o seu problema. Porque todos nós temos problemas e precisamos de ajuda. Amém. Na verdade, quando Jesus diz, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, ele estava dizendo assim: tem gente que é muito orgulhosa para admitir que precisa da minha ajuda. Meu Deus. Tem gente que é muito orgulhosa e acha que a força do seu braço dá conta de tudo. Não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Todo mundo foi infectado com uma doença contagiosa chamada pecado. E se você não tem pecado, então você não precisa do médico. Só que a Bíblia nos deixa claro em Romanos 3:23 que todos pecaram. Então, ou você ainda não percebeu o seu pecado, ou Jesus está errado. Como Jesus não erra, o certo é: quem se acha perfeitinho não percebeu ainda a sua condição de doença. Meu Deus. E te digo, melhor é descobrir a doença no começo. Você precisa perceber a sua condição de ser humano pecador e procurar ajuda. A igreja é o lugar das pessoas que são humildes o suficientes para chegar e dizer: eu não tenho como pagar pelo tratamento, mas eu percebi que eu estou doente, por favor, me ajuda. Amém. Você está entendendo isso? Amém. Esse é o lugar. A igreja é essa grande caverna de Adulão, onde as pessoas procuram ajuda da sua doença chamada pecado. Meu Deus, a salvação é gratuita. E às vezes nós encontramos pessoas que elas só aceitam o que elas podem pagar. Elas não aceitam receber algo de graça. Sabe qual é o problema? Só dá para entrar no céu recebendo o que é dado de graça, que é a salvação. Amém. Só dá para entrar no céu recebendo essa salvação que é dada de graça. Quem será que é normal? Quantos de nós nascemos em famílias disfuncionais? Quantos de vocês tiveram, de repente, pais autoritários, pais que disciplinavam excessivamente, ou mães excessivamente autoritárias, pessoas que agrediram, algum parente molestador ou algum parente preso em drogas? Você teve pessoas ao seu redor e cresceu num ambiente confuso. Deixa eu te contar, você está precisando de ajuda. E eu só conheço um que pode te ajudar. Amém? Amém. E o que dizer da escola? Quantos de nós, talvez as piores coisas que aprenderam na vida, aprenderam na escola? Nada contra a escola, mas o convívio com a gurizada, o convívio lá dentro, quanta coisa aconteceu. Quanta agressão, quanta palavra violenta, quanta moléstia, quanta coisa aconteceu. E aí você vem me dizer que você é normal? E por me sentir assim esquisito lá na infância, na adolescência, eu encontrava e arrumava os amigos mais aleatórios que você pode imaginar. E nós formávamos um grupo homogêneo, ali todos eram esquisitos. Não todos com a mesma esquisitice, mas cada um com a sua, mas todos eram esquisitos. E a igreja é assim, querido. As pessoas vão se chegando aqui com as suas moléstias, com os seus problemas. É difícil você achar alguém normal entrando na igreja. Mas deixa eu te contar uma coisa. Depois de algum tempo andando com Jesus, você vai ver que esses que admitiram que precisavam de ajuda começam a se tornar pessoas diferentes. Amém. E começam a encontrar outros na caverna e mudar a vida deles. Aleluia. Porque sabe o que aconteceu com esses 400 que se juntaram com Davi na caverna? Se tornaram uma das maiores tropas de elite que essa terra já viu. Meu Deus. Aqueles 400 homens se tornaram os valentes de Davi a certo ponto que um deles, para você ter uma ideia, conseguiu sozinho lutar contra 800 outros soldados e derrotá-los. Um deles conseguiu. Porque o problema não é como você se achega até Jesus, a questão é como você sai de um relacionamento com Ele. Ali acontece a sua transformação. Deus criou a terra perfeita, Deus criou o ser humano perfeito, mas por causa do pecado nós precisamos de ajuda.
E a igreja é a manifestação de Jesus. A igreja é o grande hospital do Senhor. Amém? E quem é que estava na caverna? A Bíblia fala pessoas que estavam em aperto, endividados e amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Em aperto, fala de pessoas em pressão externa. Porque Judá, o reino do sul, o reino de Israel ali, Judá estava, o povo que era da tribo de Judá estava debaixo de uma opressão, porque quem era de Saul e dos amigos de Saul estavam contra Davi. Essas pessoas estavam sob grande pressão, sob grande adversidade, e o país estava numa grande crise. Pessoas que estavam em aperto, pessoas que estavam em opressão. Pressão emocional, pressão social, pressão física. E vai dizer que às vezes você não se sente assim. Pressionado, apertado, dentro daquele sistema. Endividados. E a dívida naquele tempo era até pior do que hoje em dia. Naquele tempo você, no primeiro estágio, podia perder as terras, no segundo estágio podia virar escravo. Então, essas pessoas que estavam com dívidas foram atrás dele. E quem já teve dívida sabe como isso sufoca. Por isso, se você conhece alguém que está sofrendo pressão, ou alguém que está endividado, manda vir para a igreja. Diz para vir para a igreja, que lá vão emprestar dinheiro para ele. Não é isso. Mas porque lá o Deus que criou todo o ouro e toda a prata vai ensinar princípios, vai ensinar a administrar o Senhor, a Bíblia. O Senhor vai falar e vai dar força para sair dessa situação. Amém? Amém. Que mais? Os amargurados de espírito. Às vezes uma dor emocional pode ser pior que uma dor física. Quem já passou por esse tipo de situação sabe. Às vezes uma dor da alma, uma dor do espírito pode ser pior do que uma dor do corpo. E às vezes as pessoas ao redor não entendem e acham esquisito, porque tem de repente algum problema emocional, algum problema de condição íntima. Mas eles estavam ali sob profunda frustração. Aquele grupo possivelmente tinha pessoas divorciadas, pessoas endividadas, pessoas com problemas com os filhos, pessoas com problemas com os pais. Tinha até pessoas de outra nacionalidade, que não encontraram mais espaço com a sua própria casa, com a sua própria família. Pessoas de todos os tipos, pessoas com todos os problemas, foram até Davi. Mas Davi transformou aqueles homens de proscritos em lendas. Ele transformou aqueles homens de caras esquisitos em grandes vultos dentro da sociedade. De pessoas esquisitas e que não tinham a sua vez, aonde quer que passassem, Davi os transformou em lendas. Aleluia. Até hoje, quando você lê a Bíblia, você escuta as histórias desses caras. Alguns que desceram na cova e lutaram corpo a corpo contra um leão. Outros que pegaram a espada e lutaram contra tantos inimigos que depois não conseguiam largar, porque a cãibra era tanta que a espada ficou presa na mão. Heróis, que um dia eram esquisitos, problemáticos, alguns expulsos das suas famílias, alguns considerados doidos, alguns considerados inatos para viver em sociedade, mas que naquela caverna não encontraram a escuridão. Encontraram alguém que brilhava com a luz que ardia dentro dele. E essa chama tem um nome. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo naquela época não vinha como vem hoje. Hoje ele vem e pode habitar em cada um de nós, mas naquele tempo ele ungia pessoas para tarefas, para funções. E o Espírito Santo de Deus, depois da unção que ele recebeu do profeta Samuel, habitava no coração de Davi. E aqueles homens que entraram na caverna escura encontraram lá a luz de Deus brilhando na pessoa de Davi. E Davi se tornou o chefe deles. E aquele que estava fugindo do rei para defender a própria vida, se tornou servo do Rei dos Reis, derramando vida de Deus naqueles que estavam com sede. Aleluia. Você consegue entender o tamanho disso? Amém. Aqueles 400 homens não foram expostos à sabedoria do menino sardento, o bruto Davi. Eles foram expostos à chama do Espírito Santo que ardia naquele rapaz. Eles foram expostos àquele coração de adorador que desejava por mais da presença de Deus. Eu te garanto,
Aqueles 400 esquisitões e problemáticos passaram por muitas rodas de louvor com aquele Davi. Amém. Eles viram Davi tendo a oportunidade de matar Saul, mas em vez de fazer isso, honrando a ele. Meu Deus do céu. Aqueles cacos se tornaram lendas, porque onde existem pessoas como Davi, ambientes são mudados, e lugares que são tidos como de derrota se tornam pódios para a vitória. Aleluia. Porque pessoas podem olhar e achar que, de fato, a igreja é só uma caverna, um lugar onde pessoas se escondem para fugir de uma luz ou usam de muleta para tapear seus traumas. Mas quando encontram pessoas como Davi, cheias do Espírito Santo, Aleluia. essas pessoas saem da caverna para mudar ambientes, para transformar realidades, Amém. para derrubar os inimigos, que não são pessoas, são principados e potestades. Amém? Amém. Tem homens e mulheres como Davi aqui nesse lugar? Meu Deus. Não há limites para o que uma pessoa pode fazer quando ela se coloca nas mãos do Espírito Santo. Não há limites. Davi aceitou esse desafio. Aceitou esse desafio de ser alguém que seria instrumento para transformar essas pessoas. Deus está à procura de servos que acreditem na restauração de pessoas. Você levantou a mão antes quando eu perguntei se o Espírito Santo morava em você. Então começa a dar valor para os que a sociedade chama de cacos e esquisitos que Deus coloca perto de você. Porque assim como Deus criou o mundo do nada, tudo ele que precisa é de nada para que ele possa fazer tudo. E quem não sabe essa pessoa estranha que Deus colocou aí perto de você, né? Sim. Aleluia. De repente essa pessoa que Deus colocou aí do teu lado é para que através dessa pessoa muitas vidas sejam transformadas. Amém. Muitas vidas sejam restauradas. Muitas vidas sejam tocadas pelo poder de Deus. Eu não consigo imaginar a igreja como um grupo só de pessoas homogêneas no sentido pleno. Pessoas assim que têm unidade, pessoas assim que têm muita coisa em comum, mas pessoas que são de todos os tipos. E mesmo hoje, num culto de gaúcho, eu consigo ver todo tipo de gente naquele ser. E eu quero dizer para você, por mais esquisito que você seja e se sinta, Deus escolheu você para estar aqui hoje. Amém. Porque juntos nós refletimos a face de Deus. Aleluia. Porque a glória de Deus é grande demais para que um só tipo de gente possa expressar ela por inteiro. Cada um de vocês é um pedaço precioso para que quando as pessoas olharem para a Fonte Church, elas consigam de fato ver Jesus neste lugar. Amém. Jesus não escolheu 12 pessoas perfeitas para seus discípulos. Ele escolheu 12 guris problemáticos. E através daqueles ele mudou o mundo. Amém? Deus precisa, na verdade, de humildes. Pessoas que aceitem o conselho. Pessoas que aceitem o ensino. Pessoas que têm um coração aberto para aprender. É isso que Deus precisa. Pessoas que têm um desejo, não tanto de talentos, não tanto de aptidões, não tanto de saberes ou de riquezas, mas de um coração disposto a obedecer, de pés dispostos a trabalhar, a servir, a entender o sonho que ele tem, o propósito que ele tem, arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Amém? Amém. Agora, para quem já é de casa, para quem já é aqui da fonte, deixa eu te contar. Talvez o Espírito Santo de Deus que habita em você está só esperando você ter coragem de abrir uma caverna para você. Opa, Marcelo. Sabe, lá em casa nós temos uma célula. E é muito legal, né? Então, eu acho que é a célula mais aleatória que a gente tem na igreja. E cada um vem com umas histórias muito doidas. Mas você pegar, nós temos aí menos de um ano de célula aí. Cada história que a gente já tem, de pessoas que contam, olha, eu cheguei assim, Deus fez isso, fez isso, fez isso. Aleluia.
E a gente vê que Deus acaba usando, assim como usou a caverna de Adulão para transformar aqueles 400 homens, Deus usa nossas células. Verdade. E você que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, nunca pensou em ser um líder de célula. Você que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, nunca pensou em ser um anfitrião, ter uma célula dentro da tua casa? Aleluia. Porque se Deus usou Davi, pensa que talvez ele estava sozinho, talvez ele era o único crente naquela caverna de 400 homens lá dentro. Imagina um negócio, uma caverna com 400 machos dentro. Meu Deus. Depressivo, endividado, problemático, expulso de casa, estrangeiro. Talvez Davi era um dos únicos ou um dos poucos crentes lá dentro. Mas ele aceitou aquele desafio de transformar aqueles homens em verdadeiras lendas. Aleluia. Você tem ideia disso? Meu Deus. E o que falta para você transformar a tua casa numa célula onde as pessoas do teu bairro vão ser transformadas? Amém. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Meu Deus do céu. Então vem terça nem falta. O que falta para você começar a deixar esse sonho arder no teu coração e dizer para Deus: Deus, eu realmente quero abrir minha casa para ser um lugar assim. Nem que seja todo mundo aqui do prédio, todo mundo aqui do bairro, nem que sejam meus colegas da faculdade ou do emprego, mas alguma coisa eu quero fazer para que essas vidas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo. Caverna no normal não é ambiente iluminado. Caverna no normal não é ambiente cheiroso. Caverna no normal não é ambiente de sanidade. Mas quando existe o propósito de Deus, o impossível pode acontecer. Amém. Amém? Meu Deus. Nós não somos mais os mesmos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode transformar aquele que é considerado o patinho feio no cisne da família. E a família vai olhar e vai dizer assim: mas o que aconteceu com essa guria? O que aconteceu com esse rapaz? Agora virou lá da igreja. Mas o que aconteceu? Ele nem falava direito, ele só andava assim, assado. O que aconteceu? Aconteceu que conheceu Jesus. Quem conhece Jesus tem a sua vida transformada. Aleluia. Quantos milagres e testemunhos nós ouvimos nas nossas células? E se está faltando mais milagre, mais testemunho, é que está faltando você convidar mais gente para ir na tua célula. E quando começa a vir mais gente na célula, mais milagres, mais testemunhos, mais exemplos começam a acontecer. E nós vamos precisar de mais líderes. Davi aceitou esse desafio. E Deus enviou as pessoas certas. Não pense que estão vindo as pessoas erradas. São as pessoas certas. É com essas pessoas. Talvez Davi podia ter dito: Senhor, como você me unge rei? E começa a mandar essa gente esquisita. Senhor, você me ungiu rei, mas manda a gente com dívida. Eu vou ter que ajudar eles a sair dessa primeiro. Senhor, o Senhor me unge rei, mas manda os divorciados. O Senhor me unge rei, mas manda os depressivos. O Senhor me unge rei, me manda os com síndrome do pânico. O Senhor, como é que eles vão segurar uma espada e lutar contra o exército? O Senhor me unge rei, mas manda gente que não sabe lutar. O Senhor me unge rei, mas manda gente que está com medo. Mas é esses aí, é esses que Deus está mandando, é desses aí que tu precisa. Amém. E é com esses aí que Deus vai levantar um exército. Aleluia. E o teu bairro vai ser transformado. Amém. Uau! Meu Deus! Que coisa mais linda! E aí eu pergunto para você: você é humilde o suficiente para admitir que está precisando de ajuda? Você é humilde o suficiente para entrar no hospital de Jesus chamado igreja e dizer: eu preciso de tratamento e não tenho como pagar? Você é humilde o suficiente para chegar diante de Jesus e dizer: Jesus, me salva. Jesus, me salva porque eu fui contagiado com uma doença chamada pecado. E só não precisa entregar a vida para Jesus quem nunca pecou. Se você nunca pecou, não entregue sua vida para Jesus. Mas se você pecou, você precisa fazer isso. Amém. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Aleluia. E a minha vida agora pertence a Ele. Amém. Segunda pergunta que eu te falo, e já chamo o gaiteiro. Você já achou a sua caverna? Você já achou a sua célula? Porque se você não vai em célula nenhuma, querido, começa a visitar, começa a participar, começa em um lugar ou no outro. Sabe para quê? Para você achar a tua turma. Para você achar pessoas
que vão ser esquisitas junto contigo, para você não ser esquisito sozinho. Para você achar o seu bando esquisito. Porque hoje vocês podem ser um bando esquisito, mas amanhã vocês vão ser uma tropa de elite. Aleluia. Com aqueles 400 homens, Davi derrotou reinos. Com aqueles 400 homens, Davi deu início a um dos impérios mais poderosos daquela época. Com 400 esquisitos. Se você ainda não é um convertido, essa é a hora de você entrar nessa caverna de Jesus chamada igreja. E se você já é convertido, essa é a hora de você pegar a sua casa e transformar essa caverna num quartel-general. Aleluia. Da onde Deus vai levantar o seu exército. Amém. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, se colocar de pé. Talvez hoje você está aqui e você nem curte esse negócio de gaúcho. Feche os seus olhos para que você consiga prestar atenção que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Talvez hoje você está aqui e você nem curte esse negócio de gaúcho. Você está dizendo que coisa mais aleatória, que coisa mais esquisita. É só o começo. E depois que você entregar a vida para Jesus, você vai ver tanta coisa. Eu quero te convidar para a aventura mais louca que você jamais viu nessa terra. Que é nascer de novo. E é viver o propósito de Deus. Amigo, você vai se sentir sempre um pouco esquisito, sabe por quê? Vós não sois deste mundo. Então a gente vai se sentir esquisito porque as pessoas não vivem do mesmo jeito que a gente. As pessoas não têm a mesma escala de valores que a gente tem. Que nós somos do alto. Nós somos da Nova Jerusalém, nós vamos morar no céu. Mas tem uma coisa. Nós queremos convidar mais gente para entrar nessa caverna. Onde o milagre acontece. Onde o Espírito é derramado. Onde vidas são salvas. Talvez se hoje você chegou aqui se sentindo estranho, deixa eu te dizer, a igreja, ela é um lugar onde tem espaço para todos, onde as portas estão abertas e todos podem entrar pelas portas e participar do culto. O céu é um pouco diferente, porque no céu só entra quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Então te decida por Cristo. E decida ser um instrumento de Deus para transformar vidas. Decida ser um líder de célula. Decida ir numa célula. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a Ti cada um que está aqui, Pai. Te apresento aqueles que chegaram hoje aqui, como esses soldados de Davi que chegaram, apertados de coração, endividados, oprimidos de espírito, com problemas sociais, com problemas do país, eles se chegaram problemáticos. Senhor, eu apresento cada um que está aqui hoje, que está se sentindo apertado, eu apresento a Ti, Senhor. Cada um aqui que está em depressão, cada um aqui que está triste, cada um aqui que está com problema no casamento, problema com os filhos, problema com os pais. Senhor, eu te apresento cada um dos problemáticos que está aqui hoje, cada um dos esquisitos que está aqui hoje. Nós nos achegamos a Ti, Jesus Cristo, e te pedimos, faça-se chefe entre nós. Porque nós sabemos que qualquer esquisito que abre o coração para o agir do Espírito Santo se tornará uma lenda. Que qualquer problemático que abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus agir, vai entrar num esquadrão de elite.
hoje nós abrimos o coração. E se você quiser, repita comigo essa oração. E diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Me salva, Jesus. Me liberta, Jesus. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja, para que essa mensagem produza resultados, Senhor, a 30, 60 e 100 por um neste lugar. E daqui possam se levantar, Senhor, novos líderes do céu, novos discipuladores, novos anfitriões, pessoas que, como Davi, tiveram a coragem de transformar a caverna num quartel-general, de transformar esquisitos em soldados, como Jesus, que transformou meninos em apóstolos, como Noé, que se dispôs a ser esquisito para a sua geração, para se tornar lendário no céu. Como Moisés, que aceitou a ajuda divina, e de forasteiro se tornou libertador, de fugitivo do juízo se tornou legislador, daquele que fugiu de leis para aquele que de Deus recebeu os mandamentos. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, sabendo que do nada Tu fez tudo, e nos colocamos hoje diante de Ti como nada, como gaúchos que somos, Pai. Não somos orgulhosos, antes humildes, e temos coragem de nos ajoelhar diante de Ti e dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que Jesus Cristo é o Salvador. Vem sopra sobre Caxias do Sul, Espírito Santo. Vem sopra sobre o Rio Grande do Sul, Espírito Santo. E transforma, Senhor, estas serras e essas coxilhas, Senhor. E transforma essa terra, Senhor, em terra de avivamento, em terra onde o Teu Evangelho prospera. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus.